Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Riech, nessa quarta-feira, dia 7 de maio de 2025, trazendo para vocês as últimas novidades aí do Mengão, que hoje tem partida decisiva aí, galera, para o Flamengo aí, pela Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo precisa vencer aí de qualquer jeito hoje o Central Córdoba fora de casa, a partida válida aí pela Libertadores. Joga amanhã pela Libertadores e também precisando melhorar a situação do grupo é o Flamengo. E o Marcelo Corrêa está por lá na Argentina para falar como é que foi a chegada do clube para enfrentar novamente o Central Córdoba. Vamos ver as informações com o Marcelo Corrêa. Cadê o Corrêa? Em instantes. Daqui a pouco. Em instantes. Mas hoje tá suspense. Hoje ele tá fazendo... Parou. Daqui a pouco tem Marcelo Corrêa, então, trazendo as informações do Flamengo. Então, para você falar rapidinho, Rick, já que você estava nos atualizando aqui nos bastidores. E gol do Racing. Estávamos de olho no Fortaleza, mas enfim... Chegou o Corrêa, então vamos ouvir o boletim, a informação do Flamengo, direto da partida de amanhã. Amanhã teremos Central Córdoba e Flamengo, direto da Argentina. Marcelo Corrêa está com a gente. Olá, amigos do Tá Na Área. O Flamengo já se encontra em solo argentino. Temos imagens do desembarque do time no hotel que fica no centro da cidade de Santiago del Estero, no noroeste da Argentina, a mais ou menos 1.000 quilômetros de Buenos Aires, a cidade mais antiga desse país, fundada entre 1550 e 1553 e que tem uma população muito orgulhosa das tradições locais. O Flamengo está na terceira posição com 4 pontos e precisa se recuperar nessa partida de amanhã, às 9h30, no estádio Madre de las Ciudades. Cerca de 20 torcedores do Flamengo, que vivem, em sua maioria, em países da América do Sul que não o Brasil, estiveram aqui no desembarque do time e acompanharam a comissão técnica, o staff e os 24 jogadores selecionados pelo Felipe Luiz descendo do ônibus. E aí, 2 desfalques importantes. Gonçalo Plata continua no tratamento de um edema ósseo no joelho direito e não viajou com o restante do grupo. E o Everton Cebolinha sentiu novamente um problema na panturrilha esquerda no jogo contra o Cruzeiro e também ficou fazendo tratamento no Brasil. Em compensação, o Varela, lateral direito, que tomou um pisão no pé direito no jogo contra o Cruzeiro, está recuperado e faz parte da delegação aqui em Santiago del Estero. Felipe Luiz desceu, conversou com os torcedores do Flamengo, Gerson também veio por aqui, dar o ar da graça, tirar aquelas selfies, o Alexandro, o Pedro, muitos jogadores importantes do grupo do Flamengo que estão à disposição do treinador para essa partida de amanhã. E a expectativa dos torcedores do Central Córdoba é enorme. Eles já fizeram até música, pintaram painéis comemorando a vitória por 2-1 sobre o Flamengo no jogo do Maracanã. Quem sabe agora o Flamengo dá o troco. É isso, gente. Um abraço para todo mundo ligado aí no Tá Na Área. Valeu, Marcelo Corrêa, muito obrigado pelas informações. Então amanhã às 9h30 da noite tem Central Córdoba e Flamengo, mesmo horário de Cerro Porteño. Olha como você... eu não poderia perder a oportunidade. Pra que eu vou lá para os Estados Unidos passear? Faz milhas. Mas Botafogo, Flamengo, ou passear. Sobre a taça eu não tive a Muito oportunidade linda, né? de vê-la de perto, mas obviamente que nas imagens a gente consegue perceber que ela é muito bonita. E assim, eu acho que os times cariocas, eu vou ser bem sincero, eu acho que é bom apreciar agora mesmo a taça, porque conquistar essa taça vai ser extremamente difícil. Eu não consigo pensar em nenhum carioca eu tô sonhando, Vanessa, vencendo tô ou perdendo nenhum tempo. brasileiro, na verdade, vencendo, porque o outro brasileiro é o Palmeiras. Eu acho que sonhar não custa nada para ninguém, para nenhum carioca, mas só o fato de estar disputando esse torneio, que é um torneio, é um super mundial, com vários outros clubes bem conhecidos do futebol mundial, acho que só o fato de você estar participando já é maravilhoso demais. Eu acho que todo carioca tem que entrar na competição pensando em ir o mais longe possível, até mesmo se classificar, não ficar eliminado na primeira fase. Mas é isso, é aproveitar o momento, curtir o momento, porque não é para qualquer um disputar esse campeonato feito pela FIFA. Sabe o que aconteceu? O homem da FIFA falou assim: Fernanda, você vai segurar aqui, que tem que segurar com força, tem que dar um nozinho assim pra puxar, senão ela trava, né? Sim. E eu já fiquei, meu Deus, se eu derrubar essa taça. E aí eu fui lá fazer um negócio Uma dúvida, certinho. pode encostar nela? Não Porque pode da encostar. Libertadores não podia, Não, né? não pode encostar. Tá. Você só pode olhar pertinho. Ah, tá. Aliás, a gente chega pertinho, mas o grande público fica com aquela Entendi. faixinha do lado. Não Sim. pode tocar nela. Só que eu tava com uma unha minha, que é de fibra, meio uma doentinha. Vene Casagrande, quando eu puxei aquele pano, a unha voou. Aonde eu não sei que ela foi parar.
se ela foi parar dentro da taça, se ela foi por trás daquele negócio. Ah lá, quando eu puxei a minha unha, foi-se embora. Se eu tiver que deixar uma unha Vene Casagrande pra conquistar essa taça, eu já fiz. E o dedo? Hã? E o dedo? Não, ficou bem que eu já botei aqui, ó. Não, se tiver que já deixar paguei. o dedo. Ah, também. Ah, você não toca violão mesmo, pô. Não é, Vene? Você deixa o deixaria um dedo? O dedinho? Um dedinho, Flamengo. Como é que tá a preparação? Antes de falar dessa preparação, vamos falar da lista de questões clínicas dos relacionados e dos lesionados do Flamengo? Elas já estão divulgadas pelo Flamengo, né? Há pouco o Flamengo divulgou uma nota oficial dizendo que o Varela, que havia tomado um pisão no pé no último jogo, no jogo contra o Cruzeiro, tá tudo bem com ele está relacionado, mas aí o Flamengo tem 2 desfalques para esse duelo extremamente importante diante do Central Córdoba na Argentina. Everton Cebolinha, novamente com problema físico, desfalque, e o Gonzalo Plata, que havia sido desfalque contra o Cruzeiro por conta de um edema ósseo, continua como desfalque, não viaja. Então o Flamengo, Felipe Luiz ganhou 2 baixas aí de última hora, Cebolinha e Gonzalo Plata, que eu considero jogadores importantes, tendo visto que Cebolinha vem sendo titular, e o Gonzalo Plata é uma peça extremamente importante no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. O Varela, querendo ou não, uma boa notícia também, porque assim, a gente não sabe o que pode acontecer com o Wesley durante o jogo, se o Wesley, enfim, sentir algo, bate na madeira aí, mas é possível, não estamos falando nenhuma loucura, e o Varela é um jogador importante, toda vez que ele é acionado, ele está indo muito bem com o Felipe Luiz. Então essa é a lista de relacionados do Flamengo. Uma boa notícia, já que a gente está falando de boletim médico, o Vinha, lateral esquerdo, está muito próximo de ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. O Departamento Médico do Flamengo acredita que no fim desse mês ele já fica à disposição. Quanto tempo ele ficou fora, Vinha? Ele se machucou junto com o Pedro, lembra? Bastante tempo, né? Só que o caso dele foi pior, porque ele teve 2 problemas, não foi apenas no joelho. Então ele está se recuperando muito bem. E a boa notícia está aqui, né? O menino Joshua está na lista de relacionados em Pedrosa. Ele estava também contra o Cruzeiro. Desculpa, ele eu sei. Eu até comentei ontem ele estava aqui. contra o Cruzeiro, mas é isso. Comenta aí, Pedrosa. Não, que eu acho que, por exemplo, ele tinha feito gol. Então ele ganhou moral. Sim. Entre colocar o Bruno Henrique, que está vindo de uma fase terrível, e o Michael... Você falou, verdade. Eu daria oportunidade para o Joshua. Você acha que ele está na frente, ô Vene, hoje do Bruno Henrique? Não. Na cabeça do Felipe Luiz, não. E na sua? Aí é uma pergunta difícil. Acho que depende muito do jogo. Depende muito do jogo. Porque o meu medo é o seguinte, a gente colocar uma responsabilidade muito grande em cima desse jogador porque ele fez um gol da vitória. O meu receio é esse. Talvez não. Te respondendo assim, não vou ficar em cima do muro, não. Eu mantenho o Bruno Henrique, a escolha do Bruno Henrique. O que eu não manteria é a escolha do Michael. Eu acho que a insistência em Michael é algo assim que nada explica, de verdade. O Michael não vem justificando em campo essa insistência do Felipe Luiz em colocá-lo. Eu acho que ele poderia ter utilizado o Luiz Araújo antes de colocar o Michael e até mesmo o Bruno Henrique. O Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves também que tem pouca Só chance. que o Matheus Gonçalves eu até entendo porque ele é coerente. Questão de posicionamento. Ele explica por que ele não utiliza o Matheus Gonçalves. Já no caso do Michael, Luiz Araújo e Bruno Henrique, eu não acho, assim, nada coerente a escolha na insistência do Michael. Para você, nessa ordem aí, na sua opinião, Pedrosa, o Vene já deu a opinião dele. Você acha que o Joshua está na frente hoje do Bruno Henrique na escolha? Vamos imaginar um cenário em que o menino tá tranquilo. Sim. Tá? Porque o Felipe Luiz é um cara super especialista em base, conhece todos esses meninos, foi campeão mundial na base do Botafogo. Vamos entender que ele fez a leitura com a experiência que ele tem, que o menino tá tranquilo, que ele não tá... Porque às vezes o menino fica mais pressionado, né? O menino tá tranquilo. Você escolheria ele na frente, assim? Se a gente for levar em consideração a meritocracia dos últimos jogos, Luiz Araújo, Juninho, Matheus Gonçalves, Joshua, todos eles, pra mim, estão na frente do Bruno Henrique e do Michael. O Bruno Henrique é ídolo e o Michael também é um jogador que custa muito. Tudo bem, mas vamos falar de meritocracia? O Bruno Henrique não está merecendo receber as oportunidades e nem o Michael. Eu acho que outros jogadores que são qualificadíssimos deveriam receber outra oportunidade. Até porque, se a gente for olhar o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, o Flamengo não subiu de rendimento após as substituições, muito pelo contrário. O Cruzeiro dominou o segundo tempo. Então, por que não dar uma chance para esses jogadores? Agora, o jogo aí do Flamengo e Central Córdoba é o jogo decisivo pro Flamengo. Sim. Aí você não vai botar o Bruno Henrique, que é estrelado? É o tipo de jogador que nesse tipo de jogo ele aparece. Ele é protagonista, ele não se esconde. Porém, se a gente for falar de meritocracia, bola jogada, o Bruno Henrique e o Michael, no meu Flamengo, teoricamente, iriam pro final da Eu acho que vocês não ouviram, que vocês não me consertaram.
Mas me parece, me falaram que eu falei que o Filipe Luís foi campeão na base do Botafogo. Desculpa, gente. Não, força Flamengo. Mas é... Eu confesso que eu não... Eu não ouvi também nem eu falar eu também. isso. Muito bem. É isso. Vênia Casagrande, se você tivesse hoje que escalar esse Flamengo, o Flamengo já entendeu como vem o Central Córdoba, né? Foi a pedra do sapato do Flamengo. Como você escalaria esse Flamengo para o jogo de amanhã? Isso é até um bom debate. Ontem eu fiz uma live no meu canal e, assim, o grande debate foi: o Danilo tem que ser titular na vaga do Léo Pereira? Sim. Por conta das falhas do Léo Pereira? E eu vou lá, eu vou dar a minha opinião. Eu escalaria o seguinte: Rossi, Wesley, Léo Ortiz. Para esse jogo contra o Central Córdoba, eu manteria o Léo Pereira. Sim. E eu vou justificar o porquê. Aí botaria o Alexandre na lateral esquerda. Meio de campo seria De La Cruz, Pulgar, Gerson, Arrascaeta. Já que não tem o Cebolinha e não tem o Michael, eu não colocaria o Michael, iniciaria com o Bruno Henrique, no ataque o Pedro. Seria o meu time. E por que você colocaria o Léo Pereira? Porque se eu tirar o Léo Pereira no jogo seguinte de um jogo horrível do Léo Pereira, eu acho que você queima demais esse jogador, tira a confiança demais desse jogador. E o Léo Pereira, ele não vem fazendo partidas terríveis. Ele fez uma partida terrível contra o Cruzeiro. Mas ele não vem de uma sequência terrível. Então eu daria mais um voto de confiança ao Léo Pereira. Pensaria como gestor de grupo, entende? Como não a cabeça apenas de um treinador. E assim, não acho que o Léo Pereira vai fazer um jogo horrível novamente, tal como ele fez diante do Cruzeiro. E assim, é muito... E nem acho que ele vai ser muito acionado nesse jogo também, não. Eu acho muito cruel o cara falhar uma vez e ser posto no banco, assim. Eu acho muito cruel. E o torcedor precisa entender que não são peças de xadrez que você pega do tabuleiro e coloca e arrasta para frente e para trás. Não é. Não são. São pessoas que precisam ter um mental forte para conseguir desempenhar. Você pode ser uma máquina, uma qualidade, um contra um, tudo. Mas se você não tiver com a cabeça boa, você não vai desempenhar. E você destrói o mental do jogador quando ele falha num jogo, no jogo seguinte você coloca ele no banco. Não sei, não. Não sabe, Pedrosa? Eu tô com o Benê, eu não colocaria ele no banco agora. Não, eu acho por que... por essa preservação mental. Assim. O mental do atleta tem que estar preparado, inclusive, para ele entender que ele não tem vaga cativa no time. Qual o jogador do Flamengo que tem vaga cativa nesse time titular? Arrascaeta, Gerson. Léo Ortiz. Léo Ortiz. Wesley. Rossi. Metade. Tá bom. A outra metade não tem. Metade. Quantas vezes o ataque do Flamengo foi trocado durante essa temporada? Várias. Então, assim, a gente tá falando do Danilo, tá, gente? Não é o fulaninho da esquina que vai entrar. É o Danilo. E aí, eu vou falar isso aqui sem levar em consideração as falhas do Léo Pereira. O Danilo é um jogador bem melhor do que o Léo Pereira. Sim. Ponto. É por isso que ele tem que jogar. Não, eu acho o Danilo... Ele me convenceu. Eu acho o Danilo técnica... Não, porque assim, eu penso muito na cabeça como gestor e eu tenho medo de como o grupo reagiria a uma decisão dessa. Entende? Assim, mas não é a primeira vez que ele falha, inclusive. Não é. Ele falhou contra o Central Córdoba. Ele falhou também contra o Fluminense. As 3 vezes que o Felipe Luís perdeu. Só que, beleza, há 5 dias o Felipe Luís estava dizendo que o Léo Pereira era o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Aí depois de uma falha ele vai lá e tira o zagueiro. Verdade. Cara, ele vai dar um tiro no pé dele. Gente, eu tô sem personalidade hoje. Mas olha só. Ele tem que... Ó, esse discurso dele, eu entendo até o discurso do Felipe Luís, muitas vezes, que ele faz pra proteger o grupo dele. É verdade. Tá? Mas ele disse publicamente isso, Pedro. Eu vou te falar. No dia seguinte... Ele tem que rever essa situação. Eu concordo. Porque, assim, inclusive, ele defende demais o Michel. É um absurdo o que ele faz. Ele defende o Michel incessantemente. Ele fala que o Flamengo jogou de igual para igual quando não jogou de igual para igual, que foi contra o Cruzeiro. Ele fala que a torcida pode acompanhar ou não pode acompanhar. Ele fala que o Léo Pereira é o melhor zagueiro do Brasil. Peraí. Sabe o que ele parece? Eu adoro o Filipe Luís. Reclamou da logística publicamente, internamente. Eu adoro o Filipe Luís, mas ele tem que melhorar. Agora eu vou fazer uma comparação aqui. Vocês não são mães, não sabem, mas existe uma coisa no maternidade que é o grupo das mães. Ah, é? Na escola, Aí tem sempre uma mãe que o filho dela nunca errou. O moleque é atazanado, quebra a sala, morde o amigo, mas o filho dela, o meu filho, não. Ela protege o filho de um jeito, o filho dela fala inglês, francês, espanhol, mas não fala nem o português ainda. Que tem 2 anos. Tem mãe assim? Eu não tenho grupo de mães, porque eu não gosto muito. Perg, por exemplo, já mandou o primeiro superchat. Está falando uma coisa que eu quero avisar. A enquete de hoje é sobre a dupla de zaga. Que dupla de zaga vocês acham que deve jogar amanhã contra o Central Córdoba? Lembrando que Léo Pereira
fez pênalti nas 3 últimas derrotas do Flamengo. Aliás, nas 3 únicas derrotas do Flamengo sob o comando do Filipe Luís. Se o Filipe Luís não levar em conta esse tipo de estatística, ele vai estar brincando com a sorte, né? Brincando com o azar, vamos assim dizer. Porque, insisto, nas 3 derrotas, o Filipe Luís perdeu 3 jogos. Perdeu um jogo de 2-0 para o Fluminense no Brasileiro do ano passado. Filipe Luís fez pênalti. Perdeu um jogo para o Central Córdoba, no Maracanã, pela Libertadores. Filipe Luís fez pênalti. E perdeu um jogo para o Cruzeiro por 2-1 na última rodada. Filipe Luís fez pênalti. Gente, só isso, para mim, é o suficiente para fazer o seguinte. Olha, o Léo Pereira não pode mais ser titular. Simples assim. Simples assim. As 3 derrotas tiveram pênaltis do Léo Pereira. E, olha, vou dizer mais, todos pênaltis infantis, bobocas. Se dissesse, não, porra, foi um pênalti, ele botou a mão na bola, a bola ia entrar, ele espalmou a bola, era a única maneira de salvar. Mas não, todos pênaltis absolutamente infantis e desnecessários. Então, eu acho que, como o Jorge Lasperg, Léo Ortiz na enquete, mas depois diz o Lasperg, Filipe Luís e Léo Pereira, o melhor zagueiro do Brasil. Acho difícil. O que você acha? Não acho difícil, não. Jorge, eu diria a você que eu tenho quase certeza que a zaga amanhã será Léo Ortiz e Danilo. Por causa dessa estatística que certamente, eu digo a você, certamente está sendo bastante comentada e levada em consideração lá no Ninho do Urubu. Não é possível, não é à toa que nas 3 únicas derrotas do Flamengo sob o comando do Filipe Luís, o Léo Pereira tenha feito pênaltis. E pênaltis absolutamente infantis, bobos, bobocas. Então, a minha pesquisa é exatamente sobre qual deveria ser a zaga. Eu coloco as 3 possibilidades. Léo Pereira e Léo Ortiz, que foi a zaga do último jogo. Léo Ortiz e Danilo, que para mim também é a melhor zaga. E, finalmente, Danilo e Léo Pereira. Vocês vão lá e votem. Eu daqui a pouco começo a dar as parciais para vocês. Vamos lá, então. Olha, o Sérgio Ferdi seria uma vergonha não ganhar e ficar a um passo do desfiladeiro. Palmeiras 100%, Flamengo a meia bomba, quase apagando. É verdade, na Libertadores não tem a menor dúvida. André Lobato, boa noite, RMP. Boa noite, André. De fato, quem vem no meio do ano? Eu acho que nem o Zé Boto consegue responder essa tua pergunta. Porque o único que é mais ou menos certo é o Jorginho. O resto tudo é especulação. Haroldo Monteiro diz que a zaga tem que ser quem estiver em melhores condições físicas. Haroldo, eu vou te dizer uma coisa. Eu prefiro o Danilo a 70% do que o Léo Pereira a 100%. Haroldo Monteiro, nossa galera está cobrando muita coisa que o Filipe Luís não pode fazer em campo. Jogou bem e fazer gols são para os atletas. Não, mas ele já tem, como é que se diz? Ele já tem conhecimento suficiente para não errar em determinadas coisas. José Carlos von Dolinger. Renato, boa noite. Já dei o like. Me divertia na época do programa Globo Esportivo entre você e o Gilmar Ferreira. É verdade, na Rádio Globo. Era divertido mesmo. Bom programa. Abraço, Zé Carlos. Adriano Japão. Renato, nas redes sociais, todo mundo falando que se o Felipe perder, ele cai. O que você acha? Acho que não cai ainda não. Olha só, já estou dizendo ainda não. Acho que não cai porque não faz sentido demitir o Felipe agora. Sabe, um cara que tem 3 derrotas. Vai demitir o cara na 4ª derrota, com 30 jogos, não sei quantas vitórias e 3 títulos. Não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido. Mas eu acho que o Flamengo não perde amanhã, não. Acho que o Flamengo ganha amanhã. Diz aqui o Trajano, boa noite. Amanhã só a vitória interessa. O Flamengo tem que encarar esse jogo com seriedade. O Flamengo tem que encarar esse jogo como uma final de Copa do Mundo, na minha cabeça. Ele tem que entrar com a gana, com a disposição tática, inclusive, que o Cruzeiro entrou contra o Flamengo. O Flamengo não pode deixar o Central Córdoba respirar amanhã. Essa que é a grande verdade. Eduardo, RMP, tudo indica que o Filipe Luís vai morrer com a sua panela. Não acho que vai acontecer isso, não. Não acho que vai acontecer isso, não. Ainda mais agora. O Filipe sempre falou isso. Se vocês se lembrarem as entrevistas dele, ele sempre falou, a única coisa que garante técnico no cargo é vitória. Na hora que ele começa a perder,
vamos combinar, está perdendo muito pouco ainda. Ele não vai ficar agarrado com panela para morrer abraçado com panela, não. Eu nem acho que há panela lá, para ser sincero. A única coisa que eu gostaria que o Filipe Luís fosse mais atencioso, no sentido de prestar atenção, é na garotada. Ele foi técnico desses garotos no Sub-17 e no Sub-20. Ele poderia prestar um pouco mais atenção nessa garotada diante do momento muito ruim que alguns veteranos estão apresentando. O Cebolinha é um deles, o Michael é outro, e o próprio Luiz Araújo. Então, eu gostaria de ver o Filipe começar a experimentar um pouco mais, como ele experimentou o Joshua e foi premiado com o gol do Joshua e a vitória num jogo que se encaminhava para um empate. Eu acho que falta ao Filipe ousar um pouco mais com a base. Isso aí, nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um post aqui do nosso canal, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo, com as últimas novidades aí do Mengão, né? Logo mais às 21h30 da noite, o Flamengo tem partida importantíssima aí, partida mais importante do ano aí para o Mengão aí, contra o Central Córdoba pela Libertadores da América.